Graça e paz, igreja, amém? Vamos já estar abrindo nossas Bíblias em Jeremias capítulo 1, amém? Jeremias capítulo 1, versículo 5, amém? Vamos ler só o versículo 5, todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: antes que eu formasse no ventre te conheci, e antes que nascesses te consagrei e te designei como profeta às nações, amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor, e te peço, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, para que o Senhor venha derramar uma unção sobre este lugar, sobre este povo, Deus, para que nós possamos refletir sobre a Tua palavra, Deus, que essa palavra venha falar aos nossos corações, Deus, que seja, Senhor, o Teu Espírito aqui neste lugar, Senhor, proferindo essas palavras, Deus, que nós sejamos apenas instrumentos usados por Ti aqui nesse lugar, Deus. Fala a Teu povo, fala a Tua igreja, Senhor, nos ajuda, Deus, tira todo o nosso cansaço, toda a nossa distração, Senhor, toda a sonolência, Pai, para que nós possamos, Deus, mais uma vez, Senhor, nos compenetrarmos da Tua palavra, Deus, e que ela possa servir de balizamento para nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, Senhor, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar-se, amém? Glória a Deus. Normalmente, quando se lê esse texto de Jeremias, se fala sobre chamado, porque foi o chamado de Jeremias, né? Mas nós não vamos falar sobre isso, amém? Nós vamos falar sobre algo que Deus tocou no meu coração, que é com relação ao mundo espiritual, amém? E aqui nós podemos já, através desse versículo, perceber algo muito importante, quando o Senhor diz que antes que eu formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesses te consagrei e te designei como profeta às nações. Então tem uma mensagem aqui fantástica que o Senhor nos passa, que Ele já nos conhece, antes mesmo de nós sermos formados no ventre. Antes de nós existirmos como matéria, como células, como um corpo sendo formado, Ele já nos conhece. Então, a ênfase que eu quero dar nessa manhã é com relação ao mundo espiritual. Porque às vezes nós não, de certa forma, entre aspas, não valorizamos tanto o mundo espiritual. Eu não quero dizer que nós não acreditamos, nós como crentes, é óbvio que acreditamos no mundo espiritual, mas nossa vida cotidiana, o nosso cotidiano, quando nós estamos fora da igreja, quando nós estamos fora da palavra de Deus, quando eu digo fora é não lendo a palavra de Deus, quando nós não estamos inseridos ali naquele momento de meditação, de falar com o Senhor, quando nós estamos no nosso trabalho rotineiro, na nossa vida diária, nós parece que não existe um mundo espiritual para nossas vidas. Tudo é relativo ao mundo material, tudo é relativo a esse mundo que nós vivemos, mas nós temos que começar a prestar atenção, que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que nós imaginamos, e ele é muito mais importante do que nós imaginamos. Nós vivemos num mundo que hoje, eu não sei qual é o número exato, mas são mais de 7 bilhões de pessoas, de seres humanos, que habitam o planeta Terra. E muitas vezes, em meio a tantas e tantas pessoas, tanta gente, às vezes nós nos sentimos só, nós nos sentimos sozinhos. Parece que existe a solidão que nos assola, mesmo em meio a tantas e tantas pessoas. Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui: nós não somos frutos do acaso. Nós não somos algo que foi desejado ou indesejado, amém? Alguém decidiu por nós muito antes de nós nascermos. O Senhor diz que Ele já nos conhecia antes da criação do mundo. No mundo espiritual é assim que acontece. Nós já existíamos. Na concepção de Deus, Deus já conhecia, já tinha preparado tudo para nós. Tinha preparado até o plano de salvação. Antes do mundo existir, Deus já preparou o seu plano de salvação. Aleluias, porque Ele já nos conhecia. E é assim que é o mundo espiritual. O mundo espiritual sempre precede o mundo material. Ele sempre vem antes do mundo material.
Nós aqui, nesse mundo que nós vivemos e conhecemos e enxergamos e tocamos e cheiramos, isso tudo é consequência daquilo que vem do espiritual. Nós vivemos um mundo material consequência daquilo que acontece no mundo espiritual. Aleluias. Um versículo em Salmos 139, versículo 4, diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus já sabe o que nós vamos falar, mesmo antes da palavra chegar à nossa língua, porque isso tudo acontece no mundo espiritual. Deus, pela sua onisciência, Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já sabe até o que nós vamos falar. Esse mundo espiritual, ele tem que ser mais valorizado no nosso dia a dia, porque ele é muito importante. O inimigo conhece a importância desse mundo como ninguém. Ele sabe da importância desse mundo espiritual. Numa guerra, a vantagem é muito grande daquele que está um passo à frente. E o inimigo normalmente ele faz isso, porque ele sabe que a guerra dele não é aqui, não é contra a matéria. Porque a palavra nos diz isso, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, a nossa luta é contra as hostes espirituais, das regiões celestiais. A nossa luta é lá no campo espiritual. Mas muitas vezes nós não agimos dessa forma. Mas o inimigo sabe, e é lá que ele luta. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Por isso que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele está um passo à frente. Ele consegue prever o que vai acontecer, porque no mundo espiritual a situação é diferente. O inimigo ele age no campo espiritual para que as consequências venham recair tanto no campo espiritual quanto no material. Deus não nos enxerga como nós somos aqui materialmente. Deus nos olha sob o aspecto espiritual. Ele nos olha com sua visão espiritual. Deus é espírito e Ele nos olha espiritualmente. Como que eu poderia explicar isso? É como se fosse um artista, um pintor. Quando o pintor ele vai iniciar uma obra, nós olhamos para a obra, para aquela tela, e enxergamos apenas uma tela em branco. Mas o artista, o criador da obra, ele já tem na mente dele tudo o que ele vai pintar ali. Nós enxergamos o branco, mas ele já enxerga as linhas, ele já enxerga as cores, ele já enxerga as formas. E é assim que acontece no mundo espiritual. Eu li um livro recentemente, que chama-se A Arte da Guerra. Eu acho que talvez muitos tenham já ouvido falar. Esse livro não tem nada a ver com nossa fé cristã. Esse livro ele foi escrito no 4º século antes de Cristo, por um general chinês chamado Sun Tzu, um general de guerra. E esse livro ele se tornou tão famoso. Quem já ouviu falar sobre esse livro aqui? Já ouviram, né? Ele se tornou tão famoso que ele é aplicado inclusive nas áreas administrativas, nas estratégias empresariais. Ele é aplicado na vida cotidiana, porque ele é foi muito bem elaborado. Esse livro foi escrito há 2.500 anos atrás, e algumas frases que eu achei impressionante eu tirei desse livro e marquei aqui. E uma delas que ele fala que a guerra é de vital importância, é o caminho entre a vida e a morte. Simples, né? É fácil de entender, mas quando nós começamos a pensar nisso, nós começamos a ver a profundidade de uma frase como essa. A guerra, ela é vital. Da guerra depende a nossa vida, depende a nossa morte. E nós estamos em guerra. E isso que nós temos que ter consciência, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra com o inimigo das nossas almas. Nós estamos em guerra com o diabo e suas hostes malignas, com seus demônios. E nós temos que nos dar conta disso.
porque aí é uma questão de vida ou de morte. A guerra é o caminho para a sobrevivência ou perda do império. Ou você sobrevive na guerra ou você perde o império. E o inimigo, ele não quer entregar esse império dele de jeito nenhum. E nós estamos nessa guerra. Mas às vezes não nos damos conta disso. O que arrasa o inimigo é sua imprudência. O que faz um inimigo perder a guerra é a imprudência. E nós não podemos ser imprudentes. E a palavra fala que o inimigo às vezes é muito mais prudente do que nós. Nós temos que estar atento a isso. Estaremos atentos quando nos voltarmos totalmente para questões espirituais, para o mundo espiritual. É lá que é nosso campo de batalha. Às vezes nós ficamos aqui lutando, dando cabeçada de um lado para o outro, não sabendo muitas vezes o que fazer, que rumo tomar, as coisas não dão certo, os relacionamentos são errados, tudo vai para trás, parece que nada anda para frente, porque nós estamos batendo num lugar que não deveríamos, porque a questão está no mundo espiritual. Mas, essa frase eu achei fantástica, mais importante é não destruir totalmente o inimigo, mas mantê-lo inerte, ineficaz, inútil, para que ele enfraqueça o próprio exército. Sun Tzu disse isso há 2500 anos, que não tinha nada a ver com a religião cristã, mas é que o inimigo faz. Ele não quer destruir a todos nós, ele não quer. O objetivo dele é fazer com que nós sejamos parcialmente destruídos. E ele quer nos manter aonde? Aqui na igreja. Porque aqui diz essa frase: o mais importante é não destruir totalmente o inimigo, mas mantê-lo inerte, ineficaz e inútil, para que ele enfraqueça o exército. Para que aqueles que se tornem inúteis, fracos, parcialmente destruídos, enfraqueçam a igreja do Senhor. Ele quer manter essas pessoas dentro da igreja. Uma estratégia que nasce no campo espiritual para nós, porque o inimigo prepara isso. Se você não conhece as estratégias de seu inimigo, será difícil vencê-lo. E as estratégias do diabo, elas estão aonde? No campo espiritual. E é lá que nós temos que conhecer. Se nós não conhecermos o inimigo lá, nós não vamos ter condições de vencê-lo. Sem informação não se pode achar nenhuma brecha, e portanto não se pode estabelecer uma estratégia. E o inimigo sabe muito bem achar brechas em nossas vidas. Ele é expert nisso. E nós somos expert em abrir brechas. Aí une-se o útil ao agradável para ele. Nós abrimos brechas atrás de brechas, e ele localiza cada uma dessas brechas e ataca. É assim que ele age. Quando se conhece, olha a frase desse general, eu estou falando, frisando que não tem nada a ver com religião, mas olha o que ele diz: quando se conhece bem o céu e a terra, a vitória é constante. Quando se conhece bem o céu e a terra, não somente a terra, mas quando se conhece bem o todo, o céu e a terra, a vitória é constante. Por isso não adianta nós conhecermos somente a terra, temos que atentar para o mundo espiritual. E a última frase que eu peguei aqui desse livro: se não existe saída, se a derrota é certa, o inimigo lutará até a morte. O diabo sabe que a derrota dele é certa, ele sabe disso, e é por isso que ele luta até a morte. A luta de Satanás é incansável, e quantos mais ele conseguir levar com ele, maior é o seu lucro, porque ele sabe que ele já está derrotado, então ele vai lutar até o final. E nós não podemos ficar inerte a essa situação, não podemos ficar alheios a isso, porque a luta dele é contra nós. Deus te conhece antes de você existir no mundo.
Salmo 139, não precisem abrir, eu vou ler apenas alguns versículos aqui, diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Que tremendo isso! O Senhor já escreveu os nossos dias, que foram ordenados quando nem existiam ainda. Ele já traçou os nossos caminhos. No mundo espiritual já estava lá tudo traçado. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Aleluias. Esse texto que eu li, o versículo que eu li quando abrimos aqui o culto, em Jeremias. Jeremias era uma pessoa sem renome, não era importante, era um jovem, ele tinha as suas deficiências, ele se considerava incapaz, ele não sabia falar, ele se considerava incapaz de falar. Mas Deus não olhou para ele como uma pessoa material, Deus olhou para ele como na sua essência, no espiritual. Aleluias. E Deus usou esse homem para uma tarefa muito especial no meio do seu povo, usou-o como profeta ali em Israel. Aquele que se sentia menosprezado, se sentia incapaz, se sentia pequeno, se sentia jovem demais, mas Deus olhou para ele e disse: é você que eu conheci, como diz aqui no versículo que nós lemos, que eu te conheci, antes que te formasse. O Senhor já conheceu a Jeremias, o Senhor já tinha Jeremias no seu coração, e antes que nascesse te consagrei, já te tornei justificado, já te tornei santo, já te separei para uma obra muito importante, e te designei como profeta às nações, já te tracei o teu caminho. Antes dele nascer, Deus já havia feito tudo isso. Como Deus se dirigiu a Jeremias, Ele se volta para você hoje, nessa manhã. Você é muito especial para o Senhor. Talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta incapaz, talvez você se sinta hoje afligido pelas circunstâncias, pela situação que te oprime, que te deixa para baixo. Mas o Senhor, Ele não está olhando para o teu exterior nesta manhã. Ele olha para o teu coração, para a tua essência. Ele olha para quem você é espiritualmente. E como Ele olhou para Jeremias, Ele olha para você. Ele sabe exatamente o que está no teu coração. Talvez você não consiga expressar ou não expresse isso, aquilo que está guardado no teu coração e que te deixa tão angustiado ou angustiada. Mas o Senhor enxerga. O Senhor sabe que você está muitas vezes se sentindo incapaz, que muitas vezes você se sente pequeno, que você muitas vezes se sente inútil, mas Ele olha para o teu coração, Ele sabe quem é você, e Ele sabe que você é importante para Ele, e Ele tem algo preparado para você, e não de agora, mas muito antes de você ser formado, porque o teu destino e a tua vida já estava escrita no livro. Ele já escreveu o destino da tua vida. Ele tem tudo preparado para você. E é assim que funciona no mundo espiritual. Deus não te criou apenas por um mero acaso, para você ser apenas uma peça nesse planeta, no meio de 7 bilhões de pessoas. Não, Ele te criou porque você é especial para Ele. Cada um de vocês é especial para o Senhor. E antes de você ser formado, Ele já te olhou,
Ele já te conheceu, Ele já sabia quem era você. Esse é o nosso Deus, aleluia. Ele te ama de uma forma incondicional, e a maior prova disso está lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele sacrificou o seu único Filho, o seu Filho amado, para que nós pudéssemos ter a salvação. Esta é a importância que o Senhor dá às nossas vidas. Ele nos ama, aleluia. Ele quer cuidar de você como Ele cuidou de Jeremias. Mesmo Jeremias se achando incapaz, se achando no fundo do poço, Deus cuidou de Jeremias, e Ele quer cuidar de você. Quando você se sentir só, quando você tiver medo, lembre-se, Deus já pensou em você antes do mundo existir. Nós não podemos nos sentir sozinhos, porque nós já temos a companhia do nosso Deus eterno, desde antes de existirmos como matéria. Nunca estivemos só. O Senhor sempre esteve ao nosso lado, porque Ele nos criou assim que Ele quis. Para terminar, o mundo espiritual é mais real do que imaginamos, e o inimigo tem plena consciência disso. E Deus nos mostra que Ele é real, que esse mundo é real. O teu foco tem que ser espiritual. Deus trata com nós no espiritual. Os resultados do mundo espiritual são consequências da nossa vida, os resultados do mundo material são consequências da nossa vida espiritual. Tudo que acontece aqui, tudo que se passa conosco, é consequência daquilo que acontece no mundo espiritual. Portanto, amados, a importância de nós nos atentarmos para o mundo espiritual, porque hoje nós vivemos a consequência do que nós somos no mundo espiritual. Deus tem planos para a tua vida. Deus não vai permitir a tua derrota, em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, abaixe tuas frontes, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, inclinar os teus ouvidos para nossas súplicas, nossas petições, Senhor, porque agora entendemos, Pai, que o Senhor olha para cada um de nós. O Senhor não nos abandonou em nenhum minuto sequer de nossas vidas. O Senhor quer cuidar. Eu sei que o Senhor quer nos conduzir. Basta apenas nós olharmos para Ti, Senhor. Deus, como diz ali no Salmo 139, no versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, olha os nossos corações, Senhor, se há algo em nossos corações que te desagrada, Deus, nos ajuda a tirar isso de nossas vidas, nos ajuda a caminhar, Senhor, pelo caminho correto, porque Tu conheces o nosso coração, Tu conheces, Senhor amado, os nossos desejos maus, os nossos desejos carnais, porque, Senhor, a Tua palavra diz que a nossa carne é inclinada para o mal, é inclinada a fazer tudo aquilo que não presta, que é errado. Por isso eu te peço, Deus, como diz esse salmo, sonda-nos, Pai, sonda os nossos corações, Senhor, e se há algum desígnio ruim, algum desígnio mal em nossos corações, Senhor, tira isso de nossas vidas,
para que nós podemos nos achegar, Senhor, a Ti, Senhor, porque nós queremos, Senhor, nos aproximar de Ti no espiritual, Pai. Nós queremos estar próximos de Ti. O Senhor é Espírito, e importa que nós nos acheguemos, Senhor, em espírito junto a Ti. Por isso eu te peço nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque, Senhor, o inimigo quer exatamente isso. Ele quer que nós fiquemos enraizados no mundo material, para que nós esqueçamos o espiritual, para que nós comecemos a dar uma importância muito grande a tudo aquilo que nós podemos ver, tocar, sentir, cheirar. Ele não quer que a nossa atenção se volte para o mundo espiritual, para que é aquilo que realmente importa em nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, Senhor. Tira tudo aquilo que é ruim de nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Oh Deus, porque nós queremos estar próximos de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor amado, Deus querido, estar, Senhor, junto de Ti. O Senhor nos criou, o Senhor nos conhece desde antes da fundação do mundo. E eu tenho que, Deus, entender isso na minha vida. Eu não nasci por acaso, eu não caí aqui por acaso, Senhor, no meio de 7 bilhões de pessoas. Eu fui alguém especial em que o Senhor conheceu antes de me formar. Mas o inimigo quer que eu esqueça isso, e eu não posso me render às vontades desse inimigo que quer nos levar à destruição. Oh Deus, sonda o nosso coração. Tira tudo que é ruim, tudo que é mal. Nos ajuda a andar, Senhor, pelos caminhos corretos, pelas veredas da justiça, Senhor, pelos caminhos bons, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias.